Olá pessoal, eu sou Marcelo Segal, professor do curso Toga Estudos Jurídicos, e eu ocupo essa semana o espaço do Papo Legal para falar sobre uma novidade, uma inovação, que é a Lei 13.419 de 2017. Essa lei, ficou famosa, conhecida, veio alterar a questão das gorjetas. Tecnicamente falando, ela veio introduzir alguns parágrafos no artigo 457 da CLT. Vamos só lembrar, há uma distinção de salário e remuneração. Salário é aquilo que o empregado recebe do empregador como contraprestação do seu trabalho. Então, se eu trabalhei, eu vou receber salário do meu patrão. A remuneração tem um espectro um pouco mais amplo. Ele é não só o salário, mas também verbas que eu recebo de terceiros. E o caso clássico, o caso típico disso, é a gorjeta. A gorjeta é paga por um terceiro, um cliente, que foi bem atendido e se dispõe a pagar a gorjeta. É muito comum nos bares, restaurantes, chega a ser até um costume, é tradicional, que o cliente, quando bem servido, se dispõe a pagar os 10% de gorjeta. Pois bem, do ponto de vista jurídico, quais foram as alterações principais e talvez as novidades? A primeira delas, ficou agora textuado que a gorjeta pertence aos empregados. Pode parecer até uma coisa lógica, mas eu garanto a vocês que em muitas demandas trabalhistas há denúncia de que o empregador permanece consigo com parte dessa gorjeta, o que, a partir do advento dessa lei, não seria mais admitido. Então, a gorjeta pertence ao empregado e não pode, por exemplo, ter parte dela para pagar despesas ou prejuízos tidos pelo empregador. Por exemplo, quebra de prato, quebra de copo, sumiço de material, entre outras coisas mais. Esse valor pertence exclusivamente aos empregados. Como é feita essa divisão? Para quem não sabe, esse pagamento não é feito apenas ao garçom. O garçom é o profissional mais famoso que recebe a gorjeta. Mas muitos profissionais, que eles chamam de retaguarda, também recebem parte da gorjeta. É um sistema que é feito, uma divisão. Algumas empresas fazem divisão em percentual, outros fazem divisão em pontos, mas o fato é que desde o cozinheiro que fez uma boa comida e foi servida pelo garçom, e aí o cliente bem atendido se dispõe a pagar a gorjeta, ele recebe também, assim como os chamados comins, que são os auxiliares do garçom, os caixas, inclusive, entre outros profissionais. Então, essa divisão da gorjeta, apenas e tão somente para os empregados, deve ser acertada em norma coletiva, é o que determina, então, um dos parágrafos agora novos do artigo 457. O acordo coletivo ou a convenção coletiva disporão como será feito o rateio dessa gorjeta. Feito? Se não houver acordo coletivo ou convenção coletiva dispondo sobre esse tema, então haverá uma comissão de empregados que deve se reunir e tratar junto ao empregador a forma de rateio. Então, de qualquer maneira, é uma decisão coletiva e não individual. Outra novidade é que o empregador poderá descontar desse valor que pertence aos empregados os reflexos trabalhistas e previdenciários dessa própria gorjeta. Então, reparem vocês que o empregador não vai ficar com parte da gorjeta, não é isso. Mas como essa gorjeta vai ter reflexo, porque o artigo 457 diz que a gorjeta cobrada na nota ou entregue espontaneamente integra o salário, ela terá reflexos em diversas verbas. A exemplo do INSS, do FGTS, das verbas resilitórias, 13º, das férias. Então, esse reflexo, esse sim, poderá ser descontado da gorjeta a ser paga ao empregado. Essa é uma outra novidade, uma outra inovação. E assim, essa lei tem uma vacatio legis de 60 dias. Ela ainda não está em vigor.
Ela foi publicada dia 13 de março de 2017, com uma vacatio legis de 60 dias. Então, ela somente será exigível a partir de 13 de maio de 2017. Então, eu quero crer, me parece, que nas normas coletivas futuras desses profissionais, empregados em bares, restaurantes, etc., que ainda não contém forma de divisão de rateio, me parece que, fatalmente, isso terá de ser objeto de deliberação para se adequar à lei. Mas, como eu já disse, se não for nada dito em acordo ou convenção coletiva, os próprios trabalhadores reunidos vão tratar, vão negociar e dizer de que forma será feito esse rateio. Então, com isso, eu espero ter trazido, pelo menos pontualmente, essas inovações e essa alteração bastante recente do artigo 457 da CLT, importante para os seus estudos. Muito obrigado.